de saúde, desta vez de um problema que atinge milhões de pessoas, a famosa enxaqueca. No último sábado, a Sociedade Brasileira de Cefaleia e a Academia Brasileira de Neurologia fizeram atendimento gratuito para a população no Vale do Canela. Segundo os especialistas, o paciente que tem dor de cabeça não pode deixar de consultar um neurologista. Por isso, estamos aqui com o Dr. Antônio Andrade, especialista na doença, e vai esclarecer algumas dúvidas. Bom dia, doutor Antônio. A enxaqueca tem cura? Olha, na verdade, você sabe que pode as dores de cabeça, ela tem um controle, a cura não. Ela tem um controle, na sua grande maioria, porque você faz o tratamento da dor de cabeça de um modo geral, você tem uma situação que você tem a fase crítica, que é a crise, e depois você tem que fazer um tratamento da profilaxia. Mas toda dor de cabeça, ela pode ser considerada enxaqueca? Não. As enxaquecas são as chamadas dores de cabeça de etiologia vascular, entendeu? Ela tem um comportamento que você tem a chamada aura, ou seja, o indivíduo tem uma situação que acontece antes, no caso. Você teria uma rinorreia, um lacrimejamento, uma dor abdominal, uma certa indisposição após o uso de um alimento, de beber uma alimentação ácida, principalmente os sucos cítricos, como de limão, de laranja, ou seja, de cacau. Seria já o extremo, assim, da dor de Não, aí cabeça, é uma forma de dor para você desencadear a dor. Então, toda vez que você come determinados alimentos, como os embutidos, a velha mortadela frita, não é isso? O abará, ou os ambientes de dendê, que tem aquelas substâncias resultante da fritura, e aí logo em seguida você tem a dor de cabeça. Então, aproveitando esse gancho, doutor Antônio, quais são os alimentos, então, que a gente tem o controle da alimentação que a gente tem que fazer para não sentir essa dor, ou não tem nada a ver isso? Olha, na verdade, todo enxaquecoso, que é uma... Como é o nome? Enxaquecoso, então, ou migranoso. Enxaquecoso. Você tem que ter uma obediência do ponto de vista alimentar e do ponto de vista emocional, porque tudo isso vai de encontro ao tratamento. Ou seja, não é só a medicação, nem o apoio psicoterápico, e sim muitas vezes a alimentação. Se você tem uma alimentação adequada, quer dizer, todo aquele enxaquecoso tem que saber que não pode usar a velha batatinha frita, ou a situação relacionada aos embutidos, que são chouriço, mortadela, essa coisa toda. Também as frutas cítricas, tudo isso estão envolvido na alimentação. Então, agora, isso já é uma maneira de você se proteger. Agora, eu também tive uma dúvida. Ela tem a questão genética, hereditária também? Porque você falou de fritura. Eu, por exemplo, eu adoro fritura e nunca tive uma dor de cabeça na minha vida. Eu sou até um privilégio, nunca senti uma dor de cabeça. Que bom, e aí eu não sei. Então, assim, tem uma questão genética, hereditária, eu não sei. Também interfere? Não, na verdade, a alimentação é uma condição que você tem em decorrência de quê? Do desencadeamento de algumas substâncias químicas que são chamadas neurotransmissores, que vão provocar a dor de cabeça. Todas, principalmente porque a predominância é mais nas mulheres do que nos homens, e o que é que acontece? Toda mulher sabe que no período, se você puxar para outro tipo de dor de cabeça, como as cefaleias menstruais, intramenstruais ou pós-menstruais. Então, essas são um tipo de dor de cabeça que ela é em decorrência de também uma alteração bioquímica no organismo. Então, acontecem mais pela mulheres, retenção líquida, entendeu? E a dor de cabeça tem uma situação de 3-1. Para 3 mulheres tem um homem. Então, na verdade, por que atinge mais as mulheres, doutor? Mulher pela situação hormonal, pela parte toda da química da mulher, entendeu? A química da mulher, apesar de toda essa estrutura da mulher, mas ela desencadeia mais essa situação. Então, no período pré-menstrual, no período menstrual mesmo, quando a mulher retém líquido no organismo, se aumenta de peso, você fica com a mama tumefaita um pouco, tudo isso mostra que essa retenção, ela facilita a maior desenvolvimento da dor de cabeça. Agora, doutor Antônio, quando a gente colocou até em pauta esse tema da enxaqueca, muitas pessoas, até mesmo aqui na emissora, dizem que sentem até vontade de vomitar por conta dessa dor. Quais são os outros sintomas que acontecem depois? Você pode ter náuseas, vômito, pode ter lacrimejamento, pode ter uma sensação desagradável, ou seja, você tem um cortejo de sinais e sintomas que aquelas todas que têm enxaqueca sabem disso. As grandes enxaquecosas de plantão, elas sabem exatamente quando é que a dor, quando a cabeça
vai doer. E o tratamento? Como é que tem que ser esse tratamento? O tratamento é aquilo que eu lhe falei, procurar ter uma vida mais em repouso, ou seja, ter repouso não, mas uma certa tranquilidade emocional, ter um controle alimentar e procurar o seu neurologista para aprender a tratar na crise e fazer o tratamento. Acompanhamento, né? Porque tem muita gente que só procura o médico na hora da crise mesmo. Ela só vai ficar boa, ou seja, só vai melhorar numa grande maioria, mais de 80%, quando atingir a menopausa, acima dos 45 anos de idade. Quando, na verdade, o indivíduo enxaquecoso, ele tem um sistema vascular muito bom, porque você tem as artérias cerebrais com muita flexibilidade. Então, quando ele vai endurecendo essas artérias, então ele vai perdendo essa capacidade e vai ganhando outra, vai ganhando o alívio da dor de cabeça. Estamos aqui com o doutor Antônio Andrade, esclarecendo tudo sobre enxaqueca, e eu tenho uma curiosidade. O café, ele causa dor de cabeça mesmo, o uso excessivo do café? Olha, ele causa porque você sabe que em um cafezinho desse, que parece ser uma coisa simples, mas você vai ter de 120 a 150 ou 200 miligramas de cafeína, entendeu? E a cafeína em altas doses, quer dizer, a cafeína dá uma dependência psicológica no indivíduo e física. Então, na verdade, ele pode ser em pequenas doses, como fosse um indivíduo que há uma terapêutica, mas em altas doses ele passa a ter o efeito contrário. E a automedicação, doutor Antônio? Esse é o grande problema do mundo, não é o nosso problema de nós não. Só para você ter uma consciência, em torno de 7% dos pacientes que usam medicado, eles desenvolvem uma dor de cabeça chamada a cefaleia crônica diária. E essa cefaleia crônica diária é a responsável por 18 milhões de pessoas absenteístas ao trabalho dentro dos Estados Unidos. Então, isso tem que se prestar muita atenção. Muitas vezes o cara diz, eu não vim trabalhar porque estava com uma dor de cabeça. Provavelmente deve ser desse porte aí. Então, muitas vezes é mal orientado, vai ao clínico e o clínico trata aquilo sintomaticamente. O indivíduo, o que é o grande problema da dor de cabeça é que você tem muitas vezes uma dor de cabeça que na sua grande maioria, 70 e tantos %, são tensionais, de etiologia emocional, e aquela que muitas vezes, não, toda vez que eu tenho essa dor de cabeça, eu durmo e passa. Ou senão eu tomo um remedinho, aquele que a dor sumiu, e aí passa também. Então, vai se acostumando a esse dado, chega um período que você passa a não responder mais a isso, essa situação. É por isso que tem que ficar um alerta, né? Nada de automedicamento, gente. Totalmente pelo alerta. contrário, e acompanhamento diário ali, ou pelo menos frequente. Diário não, mas com frequência, né, com o seu médico, porque não adianta só na crise, na hora que a doença chega, na hora que a dor bate, aí já é tarde. Tem que ter o trabalho de prevenção para tudo, né, doutor? Para todas as questões de saúde, é o corpo humano, e a população, máquina, né? A grande maioria da população enxaquecosa sabe que lá, tanto lá no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal, onde eu milito, e na Fundação de Neurologia, nós temos o atendimento, nós temos um ambulatório de dor de cabeça, inteiramente gratuito à população. E isso, na Fundação, nós já funcionamos ali no Chame-Chame, no Diocleciano Barreto, número 10, há 19 anos, ininterruptamente, todos os sábados. E temos vários trabalhos mostrando a situação da dor de cabeça na nossa comunidade, ou seja, na nossa velha e querida Bahia. Agora, tem outros tratamentos também, não só procurar, no caso, tem que ir no neurologista, mas... Não, quem trata a dor de cabeça tem que ficar bem claro, é o neurologista. Agora, se você tem uma dor de cabeça tipo tensional, ou seja, procura fazer sua terapia, se organizar, fazer todo tipo, ou seja, você tem que ter um cortejo. Se você não pode manter uma terapia lá para resolver suas dificuldades, você vai procurar um exercício físico, uma alimentação, vai procurar ter uma vida mais simples, porque você sabe que a gente sabe tudo o que é certo para se ter a cura, para ter a melhora, mas nem sempre está facilitado a grande população. Doutor Antônio, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Tem alguma dica para quem está em casa agora e que seja enxaquecoso ou enxaquecosa? Eu acho, a minha maior dica é aquela da seguinte maneira: se você nunca teve uma dor de cabeça e tem uma dor de cabeça forte, procure o médico, porque aí mora o perigo. Pronto, tá certo. Muito obrigada, doutor Antônio Andrade. E não esqueça que hoje, doutor, estreia aqui na Record a partir das 4 da tarde. Agora a gente vai